Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre dois nomes de pontas que poderiam ser viáveis para o Cruzeiro nesse meio de temporada. É claro que o Paulo Vitor aí chega para fazer uma função pelo lado esquerdo, porém não acredito que o Cruzeiro deva parar por aí em opções de pontas, tá? Quero mostrar aqui quem nós temos no atual elenco e por que eu acho que pode ter essas duas conotações que eu gosto, né? Não é porque tem conversas avançadas nem nada, muito mais uma indicação minha aqui, né, de dois nomes que são viáveis, que é a respeito do Jajá e do Kennedy, que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante para o YouTube entregar aqui os vídeos para vocês e também para novos cruzeirenses. Bom, por que eu não acredito que o Cruzeiro deva parar de contratar jogadores nessa função, mesmo com a chegada aí do Paulo Vitor, que também pertence ao Valladolid e tudo mais, por conta do Cruzeiro ter pouquíssimas alternativas nesse setor de ponta. Igual eu falei, na ponta esquerda temos apenas o Bruno Rodrigues, as outras opções seriam o Juan Christian, que não tem nenhuma partida no Campeonato Brasileiro, então está descartado. Na direita também temos no caso, o Wesley, que chega para ser o titular, tudo bem, e reserva imediato o Stênio, que também não está agradando bastante. Outra opção era o Rafael Bilu, que não deve mais jogar nessa temporada por conta de lesão. As outras opções da base, o Denilson não tem tido espaço, outras opções ali até mesmo no ataque, que não seria para ponta, né, mas igual o Arielson, o centroavante também não joga, o Robert também não está tendo uma sequência, então não acho que, por exemplo, o Cruzeiro tenha vários nomes para essa função. Acho muito pouco jogar só com dois jogadores para cada função numa Série A, tá? Bruno Rodrigues e Paulo Vitor. Aí na ponta direita só o Wesley e o Stênio, só isso. Eu acho muito pouco, ainda mais porque os jogadores da base não estão tendo essa sequência, então não dá nem para contar com eles, né? Eu acho que está muito pouco jogadores para essa função e eu, se fosse o Ronaldo, colocaria como uma das prioridades, se aparecer chances no mercado, trazer reforços para ou a ponta esquerda ou a ponta direita, de preferência jogadores que possam atuar por essas duas posições. O primeiro aqui que eu quero falar com vocês é a respeito do Kennedy, também já trouxe um vídeo dele aqui uns 15 dias atrás, falando do jogador de 27 anos, que pode fazer o papel tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita e tem contrato com o time do Ronaldo, o Valladolid, até 2025. Então tem mais 2 anos ainda de contrato com o Valladolid, que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol espanhol. Então os salários do Kennedy pode pesar bastante. E assim, se ele tivesse sendo uma peça fundamental do Valladolid, quem sabe até não poderia ser negociado com outro clube ou manter ele mesmo na segunda divisão para ser uma alternativa. Mas não foi isso que aconteceu. Nesse ano mesmo ele jogou 13 vezes, marcou nenhum gol e deu uma assistência. Veio do Chelsea em reta final, onde na temporada passada ele ficou alguns meses lá no Chelsea, jogou 3 partidas com uma assistência, depois daquele empréstimo ao Flamengo em 2021, onde ele marcou um gol, uma assistência em 17 jogos. Não foi bem pelo Flamengo, até fiquei bem surpreso dele não ter dado certo no Flamengo. Se eu não estiver enganado, até tinha uma expectativa dele bem no Flamengo, porque vinha de uma fase razoável lá no futebol europeu. Deixei aqui para vocês no Gol, né, no site, no Getafe em 2020, até 2019 até o início de 2020, até o final de 2020, pelo Granada e o Getafe, onde nesse período lá no futebol espanhol ele jogou com frequência, foram 73 partidas, marcou 11 gols e 10 assistências. Vinha de uma fase boa, então no Flamengo eu fiquei bem surpreso que ele jogou pouco e só marcou esses um gol e uma assistência. Antes disso foi bem pelo Newcastle também na temporada 17-18 e 18-19, onde ele fez nesse período lá pelo Chelsea, no total 42 jogos, 3 gols e 3 assistências. Aí você deve perguntar, nossa, mas poucos jogos, né? Ou poucos gols, né? 3 gols e 3 assistências em quase 50 partidas. A questão é que ele jogava também como lateral esquerdo. Naquela fase ali, quando ele começa a ter mais espaço no Chelsea, ele joga muito como lateral esquerdo e no Newcastle também foi assim por um período que ele jogava nessa função. Então, é aquela coisa, acho que seria um atleta que com certeza daria certo? Não, ficaria com o pé atrás. Porém, como ele já pertence a um time do Ronaldo, seria muito mais fácil e barato de contratá-lo do que se tivesse, por exemplo, que contratá-lo vindo livre no contrato, pediria um acordo muito grande. Se o Ronaldo quiser, poderia ser um empréstimo curto até o final da temporada para ver como que seria o desempenho. Então, o custo seria muito mais baixo, o risco também, até porque ele já tem contrato com o Ronaldo, né? Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Kennedy, atleta que eu vou mostrar aqui o mapa de movimentação dele na última Série A que ele fez pelo Flamengo. Antes, se você for avaliar aquela Série A dele de 2021, ele jogou mais como ponta direita do que como ponta esquerda. Nota média de 6.57 lá pelo SofaScore. Dá pra ver aqui que ele caiu muito mais pelo lado direito do que pela esquerda. Nesse período, pelo Flamengo,
14 jogos na Série A e começou como titular apenas 4. Então dá para ver claramente que ele estava completamente fora do objetivo, né, dos planos do Rogério Ceni naquela época como treinador. Nesses 14 jogos ele marcou um gol e deu uma assistência, um golaço no clássico contra o Botafogo. Muito bonito esse gol dele, que depois disso não conseguiu, né, ter uma sequência muito grande da equipe do Flamengo. Mas eu acho que, igual eu falei, por ter contrato já com o Valladolid, do mesmo time do Ronaldo, se chegasse até o contrato até o final da temporada, poderia ser uma alternativa com pouquíssimos riscos, né? Porque não acho que ele vai ter uma continuidade muito grande lá no Valladolid, que nem teve nessa reta final, mesmo com mudanças de técnico, por exemplo, com o Paulo Pezzolano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se poderia agregar ou não a esse time do Cruzeiro? Só lembrando que ele surge na base do Fluminense e é vendido muito cedo lá para o Chelsea, onde desde quando tinha 17, 18, 19 anos, já era tratado com muito potencial. Bom, saindo do Kennedy com 27 anos, quero falar agora sobre outro mais jovem, que é o Jajá, de 22 anos de idade, que assim, está num período que não sabe ainda como vai ser a sequência, por conta de ter tido problemas disciplinares no Atlético Paranaense no início do ano, onde ele se recusa a jogar um jogo faltando poucos minutos para acabar. Ele fez 4 jogos no Campeonato Estadual e um gol. O Atlético acabou emprestando ele para a equipe do Torpedo, lá da primeira divisão da Rússia. Ele fez 7 jogos por lá, nenhum gol e nenhuma assistência, e por conta dessa fase ruim do time, que ele foi rebaixado, acabou nem ficando com o jogador em definitivo e agora ele está de volta. Até muita gente, eu trouxe um vídeo aqui também, na semana passada, deve ter uns 9, 8 dias também, dele que estava de volta em Belo Horizonte, né? Ele postou uma foto chegando de avião na capital mineira, mas de acordo aí com algumas fontes, foi apenas para visitar amigos e tudo mais nessa passagem em Belo Horizonte. Então, o Cruzeiro que não podemos falar que nunca teve interesse de ficar com o Jajá em definitivo, até porque na época que teve aquelas especulações que o Vitor Roque iria para o Atlético Paranaense, o Cruzeiro pediu um valor milionário, muito maior do que os 24 milhões, e o passe definitivo do Zé Ivaldo e do Jajá. Então, desde fevereiro, março do ano passado, o Cruzeiro já tinha interesse na compra em definitivo do jogador, que no ano não foi mal pelo Cruzeiro. 21 partidas, 4 gols e 2 assistências. Por que eu digo que ele não foi mal? Porque ele jogou pouco, né, 21 jogos, mas sofreu muito com lesões. Se eu não me engano, bom dessa vida de viagem que eu sempre lembro os jogos, basicamente onde eu estava. Ele se lesiona no jogo contra o Vasco, no dia 12 de junho, e ele volta em agosto, no jogo contra o Náutico, que inclusive faz gol, vitória por 4-0. Agora aquele jogo contra o Náutico que eu não vou lembrar se foi final de agosto ou foi no início. Acho que foi ali, dia 15 de agosto, Ele ficou ali quase 2 meses e meio parado. Não é muito, né? Mas quando a Série B está começando com um jogo atrás do outro, eu diria que ele perdeu ali no mínimo umas 8, 9 rodadas, numa fase que ele vinha jogando como titular. Então poderia ter tido até números melhores pelo Cruzeiro. O contrato dele foi renovado com o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, vai até o final de 2025, mas está longe de faltar 6 meses para terminar esse seu contrato. Então, o Atlético não seria fácil essa liberação, assim como não é com nenhum jogador, mas como ele está completamente fora dos planos, sinceramente não acho que seria ruim pensar nesse empréstimo. Jogador que também joga pela ponta direita e pela ponta esquerda. Pode fazer as duas funções. No Cruzeiro, no ano passado, jogou basicamente metade por cada um desses setores, que eu vou mostrar aqui para vocês o mapa de movimentação. Bom, então dá pra ver aqui, ó, a nota média dele pelo SofaScore, 6.98, é uma média muito boa, tá? Jogou basicamente metade pelo lado esquerdo e metade pelo lado direito, ponta esquerda e ponta direita. Como o Cruzeiro jogava com uma linha de 3, alguns jogos ele até fez um papel como se fosse um lateral direito, sabe? Mas é claro, não voltava muito para defender, era muito mais essa visão do ataque. Fez gol contra o Novo Horizontino, naquela goleada fora de casa, foi o último gol que ele marcou. Contra o CSA fez uma boa partida também. Enfim, um atleta que somente na Série B jogou 19 jogos, ou seja, dos 21 que ele fez pelo Cruzeiro, 19 foi na Série B. Desses 19, ele começou como titular em 13. Então, tipo assim, foi titular basicamente em 70% dos jogos do Cruzeiro na Série B. Marcou 4 gols na segunda divisão e 2 assistências de acordo com o SofaScore. 6 participações em gols em 19 jogos não é um desempenho ruim. Em média, cada 3 partidas ele marcava um gol ou dava uma assistência, que é uma nota média realmente muito boa. Então assim, será que tem chance dele voltar, Gustavo? O único impeditivo que eu vejo é por conta dessa questão disciplinar. Vocês vão lembrar que no final do ano passado, o Jajá e o Matheus Bidu sofreram uma punição ali do Pezzolano, ficando alguns jogos fora por conta de atrasos no treinamento. Foi isso que foi passado para nós, no caso que teve esses problemas disciplinares. E eu acho que isso deve ter influenciado bastante para o Cruzeiro não ter ficado com o Matheus Bidu, que era um valor ridiculamente baixo que o Corinthians pagou para comprá-lo, muito longe daqueles 7 milhões e meio que tinha em contrato
junto com o Guarani, poderia ter comprado o Matheus Bidudo tranquilamente e não fez. Será por quê? Essa questão disciplinar que eu acho que pode ter sido importante. E o Jajá também da mesma forma. Será que não poderia ter insistido para comprar ele? O Cruzeiro, o Zé Ivaldo, por exemplo, que foi muito bem na Série B do ano passado, o Cruzeiro tá doido para repatriá-lo. E olha que, na minha opinião, o Cruzeiro precisa de um ponta também, viu? Pelo esse lado direito e tudo mais. Poderia sim ter esse interesse no Jajá, o que não acontece. Então, deve ter alguma coisa aí nos bastidores que nós não sabemos, tem várias coisas, né? Mas nesse caso em específico aqui do Jajá, para não ter esse interesse nessa volta do Cruzeiro, pelo menos nesse primeiro momento. Quem sabe, né? Não possa ter alguma mudança, eu sinceramente iria atrás do jogador, não seria titular, na minha opinião, no lugar do Wesley, mas para complemento de elenco, ser um 12º jogador e dar um trabalho ali nessa disputa de posição, com certeza poderia ser. Quero saber se você concorda comigo ou não, deixe a sua opinião sobre esses dois jogadores, o Jajá e o Kennedy, aqui nos comentários, e deixe também sua sugestão, né? Ah, eu não gostei desses não, tá muito ruim. Quem que você acha então que poderia ser uma boa opção no Campeonato Brasileiro, da Série B, da Série A, do campeonato aí, às vezes do exterior, de brasileiros que estão aí pelo país, argentinos, uruguaios, enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Valeu, galera!